Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. Eu sou a professora Liara e a nossa aula de hoje é sobre composição celular 2. Na semana passada já tivemos uma aula com a professora Isabela sobre a composição bioquímica das células. Se você ainda não conferiu, corre lá para conferir. E nessa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a membrana plasmática, o citoplasma, as organelas e o núcleo. Se você gosta do nosso canal, não se esqueça de já se inscrever, deixar o like no começo do vídeo e de nos seguir nas nossas redes sociais, Papo Cientista, Estude Biomédica e Estude Mais Cursos. Bom, então para começar a nossa aula, a gente vai começar falando da membrana plasmática. O que é a membrana plasmática? Ela vai ser como se fosse uma capa que reveste as nossas células. Então, ela é composta por uma bicamada, ou seja, uma dupla camada de fosfolipídios. Os fosfolipídios são um tipo de lipídio, tá? E esses fosfolipídios, eles possuem uma estrutura de cabeça e cauda. A cabeça, ela é uma estrutura hidrofílica, ou seja, ela tem afinidade por água. E a cauda é uma estrutura hidrofóbica, ou seja, ela repele a água, né? Ela não tem afinidade por água. E aí, na membrana, esses fosfolipídios vão estar organizados da seguinte forma. A cabeça ela vai estar voltada para fora, tanto na parte que fica em contato com o meio extracelular, quanto na parte que fica em contato com o meio intracelular. E as caudas vão estar voltadas para dentro, né? Umas voltadas para as outras. Isso é muito importante porque isso, né, já que a parte hidrofílica que está voltada para fora, isso vai permitir uma maior interação, né, da célula com os outros componentes, tanto intra quanto extracelulares. Bom, a membrana é uma estrutura muito fina, né, muito delgada, a gente tem aí uma espessura de mais ou menos 7 a 10 nanômetros, e ela vai separar então aqui o espaço extracelular, né, que está fora da célula, do espaço intracelular, que é o citoplasma que a gente vai ver depois. E além disso, quais as outras funções dela? Ela possui uma permeabilidade seletiva, porque já que ela separa esses dois meios, né, ela vai poder ali limitar o que entra e o que sai de dentro da célula. Então, se a gente tem uma molécula muito pequena, ela vai acabar passando livremente pela membrana, mas moléculas maiores, elas vão acabar precisando aí de um transportador, alguma estrutura ali que está inserida na membrana para fazer esse transporte. Então, com isso, ela tem aí uma capacidade de selecionar o que vai entrar e o que vai sair dessa célula. Além disso, ela vai manter ali a integridade da célula, né? Por ser uma membrana contínua, né? Ela vai permitir que a célula seja uma estrutura íntegra e também vai ancorar alguns receptores, né? Que vão fazer contato ali com o meio extracelular. Bom, a membrana ela é uma estrutura bem complexa, tá? Então, a gente vai ter uma aula aqui no canal somente sobre a membrana plasmática, tá bom? Bom, já que a gente falou da membrana plasmática, acho importante a gente falar também da parede celular, que está presente em algumas células, né? Nas células vegetais. Então, o que é a parede celular? Ela é uma estrutura rígida, constituída por celulose, e justamente por ser rígida, ela vai conferir uma resistência e uma proteção para a célula vegetal. Por quê? Porque ela permite, né, a entrada de água ali na célula, sem que a célula se rompa, né, com facilidade. Ela vai ser ali como se fosse uma capa a mais para revestir essa célula e garantir uma maior resistência. Então, de fora para dentro, né, a gente vai ter aqui a parede celular e depois a membrana plasmática. Então, a parede ela reveste todas as outras estruturas e aí depois da parede que a gente tem a membrana e o citoplasma e as outras estruturas da célula, tá? E essa parede, ela pode ser primária ou secundária. O que isso significa? A primária e a secundária, elas vão diferir somente na quantidade de água que elas têm ali na sua composição, tá? E a secundária ela vai ser formada por último, somente quando a célula para de crescer. Então, a gente tem aqui de fora para dentro a parede celular primária, a parede celular secundária e a membrana plasmática. Bom, então falando um pouquinho do citoplasma. O que é o citoplasma?
O citoplasma ele é um espaço entre a membrana plasmática e o núcleo. Então, nesse espaço vão estar contidos aminoácidos, glicose, alguns íons como sódio, potássio, cálcio. Também a gente vai ter água. As organelas vão estar inseridas nesse citoplasma. E no citoplasma nós também temos o citoesqueleto. O que seria o citoesqueleto? Como o próprio nome já diz, é como se fosse um esqueleto da célula. Ele vai dar ali uma sustentação para a célula. E ele é formado por 3 estruturas principais: os microtúbulos, os microfilamentos e os filamentos intermediários. Os microtúbulos, eles vão ser ali estruturas formadas por proteínas e eles vão fornecer uma sustentação para a célula, tá? Para que ela, tenha ali o seu formato bem definido, seja uma estrutura bem definida. Os microfilamentos, também são chamados de filamentos de actina, porque eles são compostos por essa proteína actina. E a actina, ela está relacionada com a contração celular. Então, por exemplo, em células musculares, a actina ela vai participar ali da contração muscular. Então, essas moléculas presentes no citoesqueleto vão ser importantes para nossas células contraírem. E uma última estrutura são os filamentos intermediários. Os filamentos intermediários são formados por queratina e eles vão permitir o estiramento da célula. Por exemplo, em algumas situações, as células elas podem emitir projeções de membrana para poder englobar algumas partículas que estejam ali no meio extracelular, para que elas consigam trazer para dentro da célula. Isso a gente chama, por exemplo, de fagocitose. É a englobação de uma partícula que está fora da célula para trazer para dentro da célula. E graças a esses filamentos intermediários, a gente consegue ter essa movimentação da célula, uma movimentação de certa forma, sem que a célula, por exemplo, se rompa. Ela consegue se estirar até um certo ponto sem se romper. Bom, falando então agora das organelas. As organelas, elas são estruturas celulares que são delimitadas por membranas ou não e que desempenham funções bem definidas, tá? A primeira que a gente vai falar são as mitocôndrias. As mitocôndrias, elas também são chamadas de usinas de energia. Elas estão muito relacionadas com a produção de energia das nossas células. Então, as mitocôndrias, elas são essas organelas que têm esse formato que é um pouco oval, E ela possui 2 membranas, tá? A membrana externa, que vai revestir ali toda essa organela, e a membrana interna, que vai revestir as chamadas cristas mitocondriais, que é onde vai acontecer muitas reações, tá? Das nossas células. Então, as principais reações que vão acontecer nessa organela vão ser a produção de energia na forma de ATP, no processo de respiração celular. Então, a mitocôndria ela pode produzir energia para as nossas células a partir de diversas substâncias, como glicose, ácidos graxos. Então, a partir dessas moléculas, ela consegue energia para que as nossas células e os nossos tecidos e os nossos sistemas funcionem perfeitamente. A quantidade de mitocôndria vai depender do tipo de célula, tá? As células que demandam mais energia, por exemplo, uma célula muscular, ela demanda muita energia, Principalmente uma célula muscular cardíaca, O coração, ele está sempre batendo. Então, ele sempre precisa, esse músculo está sempre contraindo, ele sempre vai precisar de energia. Então, esse tipo de célula, por exemplo, vai possuir muitas mitocôndrias, porque ele precisa de muita energia. Já uma célula que precisa de menos energia, vai possuir menos mitocôndrias. Uma outra organela que a gente vai falar também são os retículos, tá? Os retículos, de forma geral, vão ser vesículas ocas que vão se comunicar entre si. E aí a gente tem o retículo liso e o retículo rugoso, Que os dois se comunicam entre si. A diferença entre os dois é que o retículo rugoso, ele possui ribossomos na sua superfície, Esses vários pontinhos que a gente está vendo aqui são os ribossomos, que são outras organelas, que são responsáveis por sintetizar proteínas. Então, a gente já consegue imaginar que essa organela, o retículo rugoso, vai estar envolvido na síntese de proteínas, já que ele possui os ribossomos ali aderidos na sua superfície. Já o retículo liso, ele não possui ribossomos, por isso que ele é chamado de liso, e ele vai participar da síntese de outras substâncias, como lipídios e hormônios. E ele também participa
da desintoxicação por medicamentos, por exemplo, né? Quando as nossas células elas se intoxicam com alguma substância, o retículo liso vai participar ali dessa desintoxicação. E também o retículo ele vai armazenar cálcio, que vai ser muito importante para a contração muscular, por exemplo. Falando então um pouquinho agora do aparelho ou complexo de Golgi. O Golgi, ele também vai ser essas vesículas achatadas, geralmente elas estão localizadas próximo ao núcleo da célula. E qual é a função do aparelho de Golgi? Ele vai receber as proteínas e os lipídios que foram sintetizados lá no retículo rugoso e retículo liso. É como se os retículos sintetizassem as proteínas e os lipídios como pequenas pecinhas que o Golgi vai juntar essas pecinhas, ele vai montar essas pecinhas para que essas moléculas sejam formadas. Então elas acabam ali de ser formadas, sofrer as modificações que elas precisam sofrer no complexo ou aparelho de Golgi, tá? E aí depois então que elas são formadas, elas podem ser distribuídas para as membranas, né, para formar as membranas, enfim, formar as organelas, o que precisar, né, para onde elas forem necessárias. Além disso, elas também participam da síntese de lisossomos, que são outras organelas que a gente vai falar um pouquinho. E, assim como as mitocôndrias, quanto maior for a síntese de proteínas e lipídios, né, quanto mais essa célula demandar dessas moléculas, quanto mais ela sintetizar, mais Golgi elas vão ter, né, para poder empacotar e montar essas proteínas e lipídios. Bom, mais uma organela, então, são os peroxissomos, que nada mais são do que bolsas membranosas, que estão repletas de enzimas no seu interior, e elas participam da degradação de substâncias tóxicas, por exemplo, como os radicais livres, e elas também vão participar da degradação de ácidos graxos. Chegando então aqui nas duas últimas organelas, nós temos os lisossomos e os centríolos. Os lisossomos, bem parecido com os peroxissomos, também vão ser organelas repletas de enzimas, tá? Só que os lisossomos, eles têm ali um interior ácido e as enzimas dos lisossomos, elas têm capacidade de degradação. Então, elas participam da digestão intracelular, seja auto ou heterofágica. O que isso significa? Elas vão digerir tanto moléculas da própria célula, então, por exemplo, organelas velhas, né, que já cumpriram ali o seu papel, elas podem ser degradadas pelas enzimas dos lisossomos, e também moléculas que são fagocitadas, né, para o interior das células, então bactérias, vírus, né, micro-organismos em geral, e também partes de células, outras células mortas, podem ser ingeridas por essas células e os lisossomos vão acabar degradando essas partículas aí que foram fagocitadas. Em relação aos centríolos, os centríolos vão ser estruturas cilíndricas que são formadas aí por microtúbulos e eles têm uma alta capacidade de divisão, né? Eles conseguem se duplicar de forma independente da célula e eles vão ser importantes para formarem estruturas como os cílios e os flagelos de algumas células e também vão participar da divisão celular. Eles vão formar o fuso mitótico, que vai ser muito importante para a divisão das células. E chegando então na última parte da nossa aula, nós temos o núcleo. O núcleo, então, ele vai ser ali o local onde todo o material genético vai estar contido. Então, ele ocupa cerca de 10% do volume da célula, vai armazenar o DNA e ele é envolto por uma membrana que é chamada de carioteca. E essa membrana, ela possui poros, né, na sua superfície. Esses poros, eles vão permitir um contato do meio ali do citoplasma com o núcleo. Então, esses poros são muito importantes para essa comunicação. No núcleo é onde acontecem diversos processos, como a duplicação do DNA, transcrição e tradução, vai ter ali a produção das proteínas. E o núcleo, ele é composto também por uma estrutura chamada de nucleolo. O nucleolo, ele é a parte ali do núcleo responsável por sintetizar as proteínas. E a cromatina, né, que é o material genético da célula, vai estar ali também contido no núcleo. Então, nós temos a cromatina, que é o material genético, o nucleolo, que vai ser a estrutura responsável pela síntese de proteínas, e a carioteca, que vai ser a membrana que reveste aqui tudo isso.
Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Até a próxima!